Nós vamos abrir a nossa Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Eu vou ler do verso 1 até o verso de número 5. Segunda carta do apóstolo Paulo, escrita a Timóteo, capítulo 4, de 1 a 5, lemos assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, grande Tu és, Senhor, magnífico, Criador de toda a terra. Tu estás assentado, Senhor, no sublime trono, habitas em luz inacessível. E nós adentramos a Tua presença com temor, com tremor, porque Tu és santo e nós somos pecadores, Senhor. Tu conheces o íntimo do nosso coração, Tu contemplas o nosso dia a dia. E Tu conheces, Senhor, as nossas fraquezas. E Tu conheces, Senhor, quais ídolos ainda estão no nosso coração, Senhor. E diante da Tua presença, que é santa, nós suplicamos a Ti, humildemente, o perdão dos nossos pecados, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que a luz do Teu rosto resplandeça sobre nós, Senhor, neste momento de adoração, de culto, quando podemos cantar, Senhor, as verdades da Tua palavra. Reconhecer que Tu és o Senhor das nossas vidas. Não porque nós, Senhor, Te escolhemos, mas porque o Senhor quis nos salvar. O Senhor quis nos introduzir no Teu povo, Senhor. E por isso nós estamos aqui. Com o nosso coração, Senhor, contrito na Tua presença por causa das nossas dificuldades, mas também com gratidão, Senhor, no nosso coração. Não há lugar melhor, Senhor, onde poderíamos estar, senão na Tua presença, agradecendo o Teu nome. E agora, quando vamos ouvir, Senhor, o ensino da Tua palavra, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor seja conosco, que o Senhor fale ao coração de cada irmão, de cada irmã, de cada criança, de todos aqueles que aqui se encontram, Senhor. Que todos nós sejamos animados pelo Teu Espírito Santo, a permanecermos, Senhor, firmes ao chamado cristão, ao chamado que o Senhor mesmo nos impõe por Tua misericórdia e por Tua graça. Então, que o Senhor seja conosco, nos abençoando, Pai. Nós te agradecemos mais uma vez por nos assentarmos à mesa do Senhor, celebrar a Páscoa, a nossa Páscoa, a morte do Cordeiro, anunciá-la até que Ele venha e que os nossos olhos, Senhor, estejam sempre fitos, Senhor, na volta do Teu Filho unigênito, nosso amado e Senhor Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos. Amém. Irmãos, é muito comum na vida de todo crente períodos em que pensamos em desanimar. Isso é muito comum. Todo crente, em algum momento da sua trajetória, já pensou em desanimar da peregrinação cristã, da corrida deste mundo. Isso ocorre muito, sobretudo
na vida daqueles que são chamados pelo Senhor ao ministério da palavra. E essa é a razão de Paulo ter escrito a sua segunda epístola a Timóteo. Domingo passado nós concluímos a primeira carta, uma carta que apresentou ou nos ensinou muito acerca da igreja. Eu disse aos irmãos, quando introduzi a primeira carta a Timóteo, disse que, apesar de ser considerada uma carta pastoral, esse termo, cartas pastorais, foi mencionada por Tomás de Aquino em 1273. Apesar de ser considerada uma das cartas pastorais, a primeira carta de Paulo a Timóteo tratava bastante da eclesiologia, de como a igreja deveria se portar neste mundo, uma vez que ela é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Isto é, Deus, na sua infinita sabedoria, quis entregar à igreja os seus oráculos e a responsabilidade de manter, de prevenir, de proclamar a verdade, que é resumida no ministério de Cristo, como nós vimos no capítulo 3 da primeira carta. E ali Paulo ensinou a Timóteo, e nós aprendemos sobre vários aspectos da igreja, como, por exemplo, como se deve orar na igreja, quais são as qualificações para aqueles que aspiram ao episcopado da igreja, à liderança da igreja. Vimos ainda como, não apenas Timóteo, mas nós todos, como cristãos, devemos nos relacionar com várias classes de pessoas dentro da igreja. Já a segunda carta a Timóteo é uma carta também considerada pastoral, e ela, podemos dizer, é muito mais pastoral do que a primeira carta. Essa segunda carta de Paulo, eu li com os irmãos do capítulo 4, talvez resuma um pouco o objetivo de Paulo a escrever a Timóteo, mas agora à noite eu não vou pregar o texto, não vou expor o texto, eu quero apenas introduzir a segunda carta de Paulo a Timóteo. Poderíamos não introduzi-la, porque estudamos a primeira carta já. Mas na ocasião da introdução da primeira epístola a Timóteo, eu não mencionei alguns aspectos de propósito, porque dei algumas razões pessoais e que pensava ser necessárias ali no início deste ano. E agora sim, na segunda carta de Paulo a Timóteo, quero introduzir esta carta aos irmãos. Como eu dizia, a carta ela é muito mais pastoral do que a primeira, porque Paulo escreve agora de uma forma muito pessoal, de um pastor para um pastor. E o objetivo do apóstolo Paulo é encorajar Timóteo, motivar Timóteo, para que ele continue firme no ministério dele. Então eu quero, hoje à noite, na introdução da carta, apenas mencionar a ocasião em que a carta foi escrita, depois ver as características desta carta, e então vamos passear rapidamente pela carta, são 4 capítulos apenas, achando alguns imperativos de Paulo ao jovem pastor Timóteo. Então, sobre a ocasião da carta, essa carta, irmãos, é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Das 14 cartas escritas pelo apóstolo Paulo no Novo Testamento, esta é a última. Paulo escreve a Timóteo quando ele está preso em Roma. Não a ocasião da prisão do capítulo 28 de Atos, que o presbítero Jonas leu há pouco, que é aquela prisão de Paulo, ali no capítulo 28 do livro de Atos, era uma prisão domiciliar. O texto diz que ele estava numa casa que tinha alugado, e ali ele estava o tanto quanto intrépido ainda, pregando, as pessoas que iam visitar eram expostas ao ensino, Paulo ainda estava num momento vigoroso e pregando, expondo a Escritura, mas 99% dos estudiosos da segunda carta segunda carta de Timóteo, dizem que a ocasião em que Paulo escreve não é numa casa alugada, mas em alguma prisão. Então, enquanto na sua primeira prisão em Roma, Atos 28 traz, Paulo, intrépido, pregando, no momento em que ele escreve a Timóteo, no fim da sua vida, Paulo escreve sozinho. Paulo está numa prisão. E então Paulo escreve
a Timóteo, com o objetivo de motivá-lo e tratar de alguns assuntos importantes para o desempenho desse jovem pastor Timóteo. Paulo sabia que a sua morte estava se aproximando. Os irmãos podem acompanhar no capítulo 4, aqui da segunda carta de Timóteo, carta que estou introduzindo, como Paulo diz no versículo 6, finalzinho da carta, diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. O termo é judaico, né? Libação fazia parte do sacrifício do Antigo Testamento, onde os adoradores, ofertantes derramavam um pouco de vinho sobre o sacrifício. Paulo usa esse termo como uma entrega à vida dele a Deus. Ele diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Isso é uma característica importante em Paulo. Paulo é um homem muito piedoso. Eu penso que nós, por várias razões, talvez por causa do pecado desenfreado e, infelizmente, muitos de nós somos mais influenciados pelo paganismo do que pelo cristianismo. Nós não pensamos muito na nossa morte. Nós não nos preparamos para esse momento. Pelo menos as pessoas mais piedosas que conheci não tinham esse costume de falar da morte e de se preparar para a morte e de deixar legados, enfim. Mas Paulo percebe aqui, obviamente inspirado pelo Espírito Santo, como fruto da sua piedade, Paulo fala desse momento da sua partida. E, como disse, é um momento em que Paulo se encontra sozinho, porque nos versos imediatamente seguintes ele diz: procura vir ter comigo depressa. Ele chama Timóteo, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Dr. Lucas, né, amigo de Paulo, médico de Paulo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade e em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Então, essa é a condição de Paulo quando escreve a Timóteo. Paulo, os irmãos viram, pede na carta que Timóteo o visite, porque Paulo tem um carinho imenso por Timóteo. Timóteo é o seu filho na fé. Em vários momentos ele chama meu filho, não é? Ó Timóteo, de forma muito carinhosa. Então ele quer Timóteo perto dele e escreve então essa carta para animar Timóteo com vistas ao desempenho do seu ministério terreno. Timóteo não era apenas um discípulo de Paulo, mas Timóteo era um amigo íntimo de Paulo. Timóteo conhecia bem o apóstolo Paulo. Ele era próximo do apóstolo e Paulo tinha o conhecimento de que Timóteo, sendo um homem de Deus, fiel como sempre foi durante o momento em que ele esteve com os apóstolos, e por sua fidelidade, Timóteo sabia, e Paulo tinha esse conhecimento, Timóteo sabia o que era sofrer pelo Evangelho. Por isso que no capítulo 1, vou ficar lendo algumas passagens para dar uma visão da carta para os irmãos, e domingo que vem, se Deus permitir, nós vamos começar a exposição. No capítulo 1, no versículo 3, logo no início, Paulo diz: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura. Porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, porque pastoreio envolve sofrimento de fato. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice,
e estou certo de que também em ti. A carta, os irmãos percebem, é bastante pessoal. Ela é chamada por alguns de um discurso de despedida, já que Paulo está prestes a morrer. Ele escreve meados de 67 depois de Cristo, sob o comando do imperador Nero. O imperador Nero havia ordenado que Paulo fosse preso, e essa segunda prisão novamente. Nós lembram que Nero foi aquele que tocou fogo em Roma e culpou os cristãos depois. E jogou na conta dos cristãos e passou a perseguir os cristãos, e Paulo faz parte desse grupo perseguido e é levado à prisão a ponto de ficar abandonado por todos, como nós lemos. Então, alguns consideram essa carta como uma carta de despedida. Ou ainda, as últimas palavras de um pai espiritual. Como eu disse há pouco, nós não nos preocupamos muito com isso, em preparar alguém. Nós temos perdido o princípio do discipulado cristão. Nós temos, infelizmente, nos voltado para o nosso mundo e aí pecamos com o egoísmo, enquanto o cristianismo nos motiva a fazer discípulos, a preparar homens, como nós vamos ver na carta, que mantenham o evangelho, que mantenham a verdade de Deus, para que a verdade de Deus permaneça firme e que ela venha a ser promovida e proclamada neste mundo. Então, essa é a ocasião da carta, acerca de algumas características, como já disse aos irmãos, ela é uma carta pessoal, né? Porque Paulo encoraja Timóteo a permanecer firme, apesar do sofrimento. Timóteo sofria, certamente pelo ministério. Ele era um jovem tímido e era um jovem também frágil na sua saúde. Mas seu sofrimento dizia respeito, como nós vimos na primeira carta, ele tinha que enfrentar falsos mestres, ele tinha que exortar a igreja, e isso causa sofrimento, de fato, naqueles que lideram a igreja. Então, Paulo está motivando a Timóteo para que Timóteo seja um bom servo de Cristo. Apesar do sofrimento, seja pessoal, seja no ministério, apesar do declínio doutrinário, que haverá um declínio doutrinário. Está havendo um declínio doutrinário na igreja de Éfeso, onde Timóteo se encontra, e esse declínio ele não será diminuído, como nós lemos há pouco. Paulo disse, olha, chegará um tempo em que ficarão mais difíceis ainda as coisas, porque os homens não suportarão essa doutrina. Eles não vão querer ouvir o evangelho. Eles vão buscar os seus próprios mestres. Isso Paulo já tinha avisado Timóteo. Isso ali no primeiro século da era cristã. Imagine agora no século XXI, onde os mestres estão pelos YouTubers, pelo YouTube, né? Temos os YouTubers aí. Graças a Deus há homens fiéis, crentes, que pregam o evangelho, mas há bastante falsos mestres e pessoas que não querem o evangelho e que buscam os seus próprios mestres, os seus próprios pastores, não com vistas a ouvir o verdadeiro evangelho, mas ouvir aquilo que eles querem ouvir, para ouvir aquilo que faz com que eles se ensoberbeçam, ao invés de serem humilhados pelo evangelho, ao invés de buscarem a graça de Deus e a conversão da sua alma. Essa carta aqui, irmãos, ela não é teológica. Ela tem teologia, como em toda a Escritura Sagrada, mas ela não é teológica. Ela é uma carta prática. Ela é uma carta onde o próprio Paulo se apresenta como modelo para Timóteo. Veja, capítulo 1, versículo 13, Paulo diz, mantenha o padrão das santas palavras que de mim ouviste, com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. No capítulo 3, versículo 10, Paulo dirá, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Então, Timóteo era próximo de Paulo, tinha aprendido com Paulo, não apenas a sua teologia, mas a sua vida prática, o grau da sua piedade era conhecido pelo jovem
Timóteo. Então, Paulo irá ordenar a Timóteo que Timóteo guarde os mandamentos do Senhor. Paulo pedirá ainda que Timóteo e certamente os receptores desta carta, os leitores desta carta, melhor, que lembrassem daquilo que Paulo havia ensinado durante o seu ministério, durante a sua viagem e durante o seu cuidado pastoral, que certamente ele tinha com o jovem Timóteo. Vamos ver um pouco mais do que Paulo trata na carta, olhando para alguns imperativos. Nós lemos agora, no capítulo 1, a ordem que Paulo dá a Timóteo para que ele mantenha o padrão. Versículo 13. Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste, com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Na primeira carta, os irmãos devem lembrar que Paulo disse, olha, aqueles que discordam das sãs palavras do Senhor Jesus, esses são infatuados, esses são orgulhosos, esses são arrogantes. Porque é necessário que se ouçam as palavras de Cristo, mas não apenas é necessário que elas sejam ouvidas, mas que elas sejam mantidas na vida cristã. E Timóteo deve manter o padrão que ele aprendeu com o apóstolo Paulo. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo diz, olha, vocês devem imitar a mim como eu imito a Cristo. Não de forma arrogante, mas ele era modesto e reconhecia a graça de Deus na vida dele. Por isso ele tinha a autoridade de dizer, olha, que vocês me copiem, porque de fato ele deixa na segunda carta o seu currículo vitae, onde ele defende o seu ministério apostólico. Então ele tinha o que dizer para Timóteo como um seguidor, como aquele que queria desempenhar o ministério terreno como o apóstolo Paulo havia desempenhado. Paulo dirá a Timóteo também que ele deve sofrer. Capítulo 1, versículo 8, Paulo está sofrendo, né? Está já quase para morrer, está sozinho. No verso 8 ele diz, não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Paulo havia dito algo mais ou menos parecido na primeira carta, quando ele reconheceu a graça de Deus na vida dele, dizendo, olha, Cristo veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele reconheceu que Deus foi tão misericordioso com ele, não apenas convertendo a vida dele, mas chamando para o ministério, designando para o ministério da pregação da palavra. É o que Paulo está dizendo aqui. Não te envergonhes, eu estou preso, eu estou sofrendo, mas sofre comigo, porque nós fomos chamados não por uma vocação terrena, mas nós recebemos uma vocação divina. Paulo está, sem dúvida nenhuma, falando da salvação em Cristo, dessa graça, mas também do chamado ao ministério para ele e para Timóteo, que faz parte do ministério pastoral, e o sofrimento faz parte do ministério cristão. Sem dúvida nenhuma. Porque no capítulo 3, no versículo 12, Paulo diz, ora, tantos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Essa é uma realidade, essa é uma verdade do cristianismo. O cristianismo não traz comodidade aos seguidores de Cristo. Foi o próprio Cristo que disse, olha, aquele que quiser ser o meu discípulo, esse tem que pegar a sua cruz, tem que negar a si mesmo e tem que me seguir. Porque o Cristo é o modelo de serviço. E nós encontramos durante a narrativa dos evangelhos, o desempenho, o exercício do ministério terreno de Cristo, o Cristo sendo humilhado, o Cristo sendo dilacerado, o Cristo sendo injustiçado, o Cristo sendo morto. Essa é uma característica do cristianismo. Nós não estamos numa condição de igreja perseguida, louvamos a Deus por isso, porque existem cristãos perseguidos, devem ser alvo das nossas orações, do nosso cuidado, porque a Bíblia diz que quando um membro sofre no corpo, todos sofrem. Então, um cristão sendo perseguido deve fazer parte do nosso sofrimento como corpo de Cristo, pensando. E nós vivemos, então, diferente desse contexto de igreja perseguida,
nós temos, graças a Deus, um momento de paz, não é? Pelo menos não temos perseguição física, perseguição moral, sim, mas não física. Só que isso, ao mesmo tempo que é uma bênção para nós, ao mesmo tempo faz com que a igreja tenha crentes fracos, crentes que não estão dispostos a morrer se preciso for pelo Evangelho, que negam o nome de Cristo diante de um amigo ímpio, diante de um emprego onde o salário vai ser alto. Alguns não estão dispostos a dizer, não, eu não posso fazer isso. Há dispostos, sim, eu sei, glória a Deus por isso, há sempre os seus remanescentes, os crentes estão dispostos a pagar o preço por causa de Cristo, olhando para o Cristo, entendendo que o nosso reino não é deste mundo, mas essa realidade de paz, não é, ou de liberdade, melhor do que paz, de liberdade traz crentes fracos e às vezes são ignorantes a essa verdade bíblica ou querem deixar de lado, fazer com que não conhecem essa verdade tão dura, tão real e que é uma bênção para a nossa vida, é sofrer por Cristo, é sofrer pelo amor de Cristo, pela palavra de Deus que é a verdade para nós. Então Paulo diz, olha Timóteo, sofre porque todos aqueles, imagina, um pastor experiente, já prestes a partir deste mundo, dizendo para o jovem pastor Timóteo, olha Timóteo, se você for fiel, se você pregar a palavra, se você ensinar aquilo, pode ter certeza, vão perseguir você. Porque essa é uma característica do cristianismo. Todos aqueles, Paulo diz, que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, esses serão perseguidos. Não que Timóteo, não que nós cristãos, diante dessa realidade, devamos desistir. Pelo contrário. Deus foi quem determinou que assim fosse. Antes da fundação do mundo, a Trindade Santa acordou em enviar a segunda pessoa da Trindade para vir a este mundo, não para salvar o mundo, não na primeira vinda, não para... Cristo veio para sofrer, Cristo veio para morrer, Cristo veio para... Ele não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar, ele virá para julgar quando vier na sua segunda vinda, ele veio para sofrer. E nós estamos aqui neste mundo, entendam o que eu vou dizer, para sofrer por amor a Cristo. Essa aqui é uma verdade dura do Evangelho, que pouquíssimas vezes nós ouvimos por aí, nas igrejas, nos púlpitos, na internet, pouquíssimas vezes nós ouvimos palavras tão verdadeiras e tão reais como esta, que diz respeito a esse sofrimento por amor de Cristo. Eu dizia, não que o cristão, nem que Timóteo, como um jovem pastor, tivesse que desistir ou que nós tenhamos que desistir. Pelo contrário, o nosso dever, como vimos na primeira carta, porque temos uma certeza do retorno de Cristo e da vinda de Cristo, Paulo novamente dirá a Timóteo que ele deve combater. Ele é um soldado, ele é um servo de Cristo e ele deve combater e combater as falsas doutrinas. No versículo 16 do capítulo 2, Paulo dirá, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Eles se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, Paulo anima Timóteo, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, sofrimento, Timóteo, combate, Timóteo. Não desanima, não. Combate, enfrenta, evita discussões tolas, falatórios inúteis, evita isso. E não apenas isso, irmãos, como eu disse há pouco, o cristianismo não é uma religião, quando o Senhor nos inclui no seu povo, ele não nos inclui na igreja para que nós tenhamos uma vida espiritual passiva. O próprio verbo combater aqui é ir para frente, é avançar. Não é ficar na defensiva, só aguentando os socos, numa luta, ou só aguentando o ataque do inimigo. Mas é enfrentar isso. E não apenas enfrentar isso, mas preparar homens
preparar servos, preparar para o ministério homens que possam servir no ministério. Para a igreja, nós devemos preparar outros e outras para que continuem fiéis a Cristo e permaneçam promovendo o reino de Deus. Por isso, Paulo dirá no início do capítulo 2, Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Isso aqui é um discipulado. Não é do cristão viver, fazer e não discipular. Isso não é do cristão. Nós temos estudado o Antigo Testamento. E como Deus várias vezes disse a Israel, é estatuto perpétuo para as gerações. Transmite aos filhos. Transmite e passa o que eu estou entregando a vocês. Paulo está dizendo a Timóteo, entrega, Timóteo, aquilo que tu aprendeste, aquilo que tu recebeste de mim, passa, transmite a homens fiéis. A ideia de passar a tocha, naquela disputa olímpica, ou a corrida de bastão, que teve agora aí nos Jogos do Estúdio Zonox, alguém corre e entrega o bastão para o outro. É isso que Paulo está dizendo. Faz isso, Timóteo, mas entrega a homens fiéis. Sim, irmãos, porque nem todos são fiéis. No início do capítulo 3, Paulo dirá, sabe, porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, não terão afeição por pessoa alguma, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, arrogantes, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Paulo diz, foge também deles. Entrega a homens fiéis, Timóteo, o que foi entregue a ti. Nós lemos no início, Paulo disse, eu dou testemunha do que tu tens aprendido, que aprendeste com a tua avó, com a tua mãe. E agora, Timóteo, passa o que tu aprendeste comigo para outros, homens fiéis. Porque existem homens que são arrogantes, que querem dinheiro, que são avarentos, que são desobedientes aos pais, que são intolerantes, não têm afeição com outras pessoas, são egoístas. Esses não são homens para quem nós, ou a quem nós possamos entregar a grandeza de Deus. Esses têm que ser evangelizados. Esses têm que ser enfrentados. Eles não podem vir para o ministério cristão. Eles não podem fazer parte do grupo a quem Deus entregou os seus oráculos. Me refiro à igreja, a nós como um todo, aos humildes, aqueles que sabem que nada são, como Paulo sabia. Quando ele apresentou o seu currículo vitae, porque estavam, segundo os Coríntios, estavam atacando o seu apostolado. Mas Paulo era humilde, sabia muito bem que ele não tinha valor nenhum, e que era Cristo que ele pregava, e Cristo crucificado, como ele escreveu aos Coríntios na primeira carta. Então, mantenha o padrão, sofre, Timóteo, combate, transmite a homens fiéis, porque nem todos são fiéis, e ele diz, prega a palavra. Capítulo 4. Eu li, não é, no início, agora os 2 primeiros versos. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que é de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, Timóteo. Insta, persiste. Quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e doutrina. Doutrina, ensino, corpo de ensino cristão, longanimidade, esperando no Senhor, sabendo que é Deus quem opera, Ele tem o tempo dele. Mas prega, Timóteo, não deixa de pregar, não. Por que pregar? Porque a palavra é divina. Versos anteriores falam disso. Eu li 4, 1 e 2, veja o verso 14 do capítulo 3. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste,
e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, com o propósito de que o homem, o ser humano, o homem de Deus, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Isso é do que trata a carta. Quis apresentar aos irmãos. Deus permitir, nós vamos estudar a carta. São 4 capítulos. Vamos expondo cada passagem, trazendo novamente as verdades da nossa vida. E embora essa segunda carta seja uma carta mais pastoral, como eu disse, se comparada à primeira carta, mesmo assim, as verdades aqui, elas são verdades para toda a igreja. Até porque, como eu disse, quando nós estudamos no capítulo 3 da primeira carta, que trata das qualificações daqueles que aspiram ao episcopado, eu disse, aquelas qualificações são exigidas aos presbíteros, aos pastores, porque elas são realidades que são básicas na vida do crente. São tão básicas que os presbíteros não podem deixar de ter aquelas qualidades. Então, toda a verdade aqui, embora seja direcionada pelo apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, é verdade. Nós temos aqui verdades que são aplicadas, obviamente, para todos os cristãos e para todos aqueles que são chamados pelo Senhor ao ministério cristão. Nem todos são chamados ao ministério da palavra, mas nunca duvide disso. Todos são chamados ao ministério cristão. Todos são chamados para alcançar pessoas, para testemunhar o reino de Deus, para promover o reino de Deus. Nas mais diversas áreas onde Deus nos colocar de acordo com a sua providência. O que deve ficar para nós apenas aqui nessa introdução? Em primeiro lugar, irmãos, olhando para Paulo, já que Paulo menciona, olha, Timóteo, o que aprendeste em mim, fazes, uma lição que deve ficar, penso, é que nós sim temos de ser modelo para outros. Essa aqui é uma realidade. Devemos ser modelo para outros. Modelo, não modelo da moda, tá? Modelo de crente, modelo de piedade. Por quê, irmãos? Porque nós vivemos dias de iniquidade. Nós vivemos dias de relativismo desenfreado. Parece que os irmãos vão concordar comigo que cada vez mais será difícil um crente se manter puro na nossa sociedade. Irmãos. Parece que cada dia está mais difícil manter-se puro, imaculado, santo. Por causa da iniquidade. O pecado está à porta. Muito mais do que estava para Caim. O pecado está na tela de um celular, de um smartphone. O pecado está num outdoor quando passamos pela rua. O pecado está numa propaganda. Você está estudando a Bíblia na internet e aparece um link onde vai levar você para pecar. Parece que está sendo mais difícil um crente se manter puro. E nós precisamos, obviamente, debaixo da graça de Deus, do poder do Espírito de Deus, porque não está em nós a força. E daí a necessidade que nós temos de lançar mão dos meios de graça, para nós sermos fortificados pelo Senhor, fortalecidos pelo Senhor, para que então assim possamos testemunhar e possamos servir de modelo para aqueles que também querem uma vida santa diante de Deus. Qual é o jovem crente que não busca um modelo de um crente mais velho para seguir? Que jovem crente não faz isso? E todos nós deveríamos fazer isso. Ainda que sejamos um pouco mais idosos, aqueles são idosos, mas se deve buscar sempre alguém com quem nós possamos conversar e buscar ajuda e dizer, poxa, eu quero ser como você, eu quero ser como o senhor, eu quero ser como a senhora, piedoso. Essa é a vida do cristão. Então nós precisamos e devemos, melhor, ser modelo mesmo para outros. Isso significa que nós devemos olhar mais para nós mesmos, irmãos, do que para os outros. Outra tendência é nós, às vezes, nos preocuparmos com os outros. Olha, viu? Viu? Aquele irmão ali? Aquela irmã? Olha. Não. Olhe para você. Veja o seu pecado. Veja a sua luta. Veja onde você tem errado. Veja qual é o ídolo do seu coração. Busque a Deus, ore a Deus, se humilhe diante de Deus, para Deus abençoar você, lhe dar crescimento espiritual.
Então, minha oração é que a luz do Evangelho, irmãos, brilhe em nossa vida a ponto de nós alcançarmos outras vidas. Porque a luz incomoda, não é? Ninguém passa diante de uma luz forte sem se incomodar com aquela luz forte. Se for uma luz fraca, a gente nem percebe. Mas uma luz forte, então que nós tenhamos essa luz de Cristo. Para que outros sejam próximos de nós, vejam a luz de Cristo e se incomodem com aquilo. Né? E sejam atraídos de alguma forma para esses servos do Senhor, esses crentes e nós a quem Deus nos alcançou. Então, a primeira verdade que deve ficar para nós é essa, que devemos ser modelo para outros. Em segundo lugar, devemos ser fiéis ao chamado do Senhor, ao ministério cristão. Eu sei que em alguns momentos eu tenho 24 anos de crente. Assim, oficialmente, não é? Porque Deus já havia me alcançado antes de entrar numa igreja evangélica, os irmãos são mais próximos e sabem disso. Mas oficialmente, não é? Aquela data da profissão de fé, ou de aceitar Jesus lá no contexto antigo, são 24 anos. E em vários momentos da caminhada cristã, foi natural, momentos em que, olhando para mim mesmo, queria desistir do Evangelho. Afinal de contas, quando nós sondamos em nossos próprios corações, nós devemos chegar à conclusão de que nós somos pecadores miseráveis e que não somos dignos do reino de Deus e que não temos dignidade de estar na presença do Deus Santo. Então é natural que durante a trajetória haja um desânimo, ou por falta de alguém, ou por falta pessoal, ou pelas dificuldades, pelos dilemas, pelas frustrações, pelos sofrimentos que o Evangelho traz, pela chacota que aqueles que querem ser crentes vão sofrer dentro da universidade, vão sofrer dentro da escola, porque vão sofrer mesmo. Afinal de contas, se disserem que são crentes, servos de Deus, que creem no Deus vivo, isso é chacota. Mas nós precisamos ser fiéis ao chamado de Cristo. Os que querem ser fiéis a Deus, como lemos, sempre sofrerão oposição. Fora da igreja, e infelizmente ou felizmente, Deus é soberano, às vezes dentro da igreja. Às vezes dentro da igreja. Alguém quer ser muito crente, quer orar bastante, quer ler a Bíblia bastante, quer se consagrar a Deus, quer servir a Deus, quer falar do Evangelho, quer pregar o Evangelho, quer entregar literatura, quer cantar hino, e alguém vem e diz, rapaz, assim é? Não precisa ser assim não. Aí a gente entende por que Jesus disse para Pedro, para trás de mim, Satanás. Não é? Quem queria impedir o Cristo de ir à cruz era Satanás. Era Satanás quem estava impulsionando Pedro a dizer, não, Senhor, jamais irás à cruz. Eu vou impedir que o Senhor vá à cruz. Se alguém quer ser muito crente, quer viver para a glória de Deus, quer fazer aquilo que todo crente quer fazer, e alguém diz que não precisa, isso só pode ser Satanás. Porque o crente quer servir a Deus. O crente quer viver para Deus. O crente quer amar o Senhor. Quer amar a sua palavra. Quer buscar em primeiro lugar o reino dos céus, sabendo que as outras coisas serão acrescentadas. Apesar de muita teologia, estou falando aqui que sejamos fiéis ao chamado de Cristo, né? Que os que querem ser fiéis vão sofrer oposição. E a realidade dos nossos dias é que, apesar de muita teologia, eu digo isso sem medo de errar, apesar de muita teologia, são poucos os que se interessam em estudar e ensinar as Escrituras Sagradas. Eu estou aqui de forma didática opondo as duas coisas. Claro que quem quer ensinar a Escritura, quem quer aprender a Escritura Sagrada, quem quer estudar a Escritura Sagrada, quem quer ensinar a Escritura Sagrada, vai estudar teologia, porque é uma questão teológica. As duas coisas andam juntas, mas eu estou separando porque os irmãos sabem que é muita teologia, me refiro aqui a conhecimento teológico, a escolas teológicas, e a piedade ainda não é vista tão... E teologia reformada, os irmãos sabem disso. É termo que anda em moda hoje.
Então, todo mundo quer ser reformado. Mas são poucos, irmãos. Eu digo com tristeza porque eu sei. São poucos os que querem, de fato, dizer, eu amo a Bíblia, eu amo a Escritura. A prova é que até mesmo os cristãos confiam muito mais em métodos humanos do que no poder e na verdade da palavra. Muito mais em filosofias e compreensões, sejam elas teológicas, apologéticas, do que no poder da palavra de Deus. Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que sejamos fiéis ao chamado de Deus e que durante a exposição de 2 Timóteo, reflitamos nisso. Timóteo, a Escritura é inspirada. Timóteo, prega a palavra. Timóteo, sofre, Timóteo. Timóteo, combate os falsos ensinos e as heresias. Isso nos leva a uma terceira verdade que deve ficar firme para nós. É que a palavra de Deus seja de fato. Eu sei que essa frase, a Bíblia é a única regra de fé e prática. Irmãos, eu já fiz pesquisa, já desde que eu estava em Macapá, eu ensinava lá os irmãos, já 10 anos quase, procurando as igrejas na internet. Dificilmente os irmãos vão encontrar uma igreja que não tenha isso lá. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Esse é um coro, é uma verdade bíblica, né? Princípio bíblico que tem também sido desgastado. E eu oro que, de fato, a palavra de Deus seja a nossa única regra de fé e prática. Precisamos de toda a Escritura. De toda a Escritura. Por isso, nós temos necessidade de exposições em 2 Timóteo. Assim como em qualquer outro livro da Bíblia Sagrada. Continuemos, pois, a ouvir o que Deus tem a nos dizer por sua palavra. Até o momento em que Ele nos levar para si, como levou Paulo, ou até o momento da sua vinda. Que Deus derrame o seu poder, o seu Espírito sobre nós, para que nós, então, permaneçamos firmes no Senhor, olhando para a Escritura. O que a Escritura diz, nós vamos seguir. O que ela não diz, podemos ou não seguir. Eu sempre digo isso. Se a Bíblia diz que é, é. Se a Bíblia diz que não é, não é. Se a Bíblia não diz nada, pode ser, pode não ser. Mas nós temos que ter essa clareza. O que é bíblico, é palavra de Deus, é autoridade de Deus. O que não é, pode passar, pode deixar, mas que ela seja a nossa única regra de fé e prática. E por último, não é uma lição, mas é o que eu sempre faço a cada momento que vou expor um texto. Pedir oração aos irmãos. Orem por esta igreja. Esta igreja deve ser coluna e baluarte da verdade. Ela deve permanecer firme nas verdades bíblicas. E orem então por ela. Orem pelo seu pastor, pelo estudo dele, pela vida dele, pelo ensino que ele dá à igreja. Que Deus lhe dê graça, que Deus lhe dê intrepidez, coragem. Os irmãos pensam que é fácil falar as verdades de Deus? Primeiro que ela vem contra os meus próprios pecados, depois vem contra pecados da igreja, pecados de irmãos e irmãs. Os irmãos podem ver o vídeo depois, pensar que o pastor está calmo, mas o pastor, a mão está gelada, o coração está acelerado, a perna está tremendo. Então, orem pelo ministro, orem pelo pastor da igreja. Orem pelos presbíteros da igreja. Que eles pastoreiem a igreja junto com o pastor pregador. Que eles apoiem o pastor no desenvolvimento do ministério, na santificação da igreja, na promoção do reino. Orem pelos membros da igreja, pelas famílias da igreja, para que toda a igreja esteja atenta para o ensino da Escritura, para que ouça Deus falando na Escritura e que todas as famílias, pais, mães, apliquem a verdade ou as verdades proferidas desse público na sua vida. Que todos nós tenhamos a graça de Deus de ouvir Paulo falando a Timóteo como se estivesse falando a nós. Às vezes nós esquecemos disso. Mas o crente mais humilde, mais simples, ele lê a Bíblia assim. E eu falo sem medo para os irmãos. Os irmãos já têm trajetória na teologia reformada, já têm trajetória em hermenêutica. Mas não vão cair nos erros que
os mais humildes e menos experientes podem cair, ler tudo e dizer, olha, isso é para mim. Acredito que isso não vai ocorrer com vocês. Vocês sabem discernir o que é, mas nunca leiam as Escrituras dizendo, não, era isso, era aquilo, e aí só algumas coisas vêm para nós. É verdade que alguns textos sim, mas leia quando Paulo diz, olha, Timóteo, toda a Escritura é inspirada, Timóteo. Para quem é que Deus está falando? Para mim, quando eu estou lendo a Escritura. É para você quando você está lendo a Escritura. Quando Paulo diz a Timóteo, Timóteo, evita os falatórios inúteis, leia como se estivesse dizendo para você, eu tenho que evitar os falatórios inúteis, as discussões tolas. Não apenas Timóteo, não apenas o pastor deve evitar isso, mas todos nós como ministros, no ministério cristão nesse sentido, ministros de Cristo, devemos sim ouvir a mensagem de Deus. Então orem por toda a igreja, para que todos nós, nas nossas habilidades, nas nossas funções, naquilo que Deus tem nos chamado para fazer dentro da igreja e ou fora da igreja, que sejamos fiéis no ministério. Que sejamos poderosos em Deus. Possamos caminhar no trilho do Senhor, para que Deus seja glorificado, para que a sua igreja fique firme, seja santa, e nós, então, irmãos, mantenhamos o padrão, soframos por causa do Evangelho, combatamos as falsas doutrinas, que venhamos a transmitir o Evangelho a outros e manter a pureza da palavra, que é a voz de Deus para nós. Vamos ficar de pé, que Deus nos abençoe. Domingo que vem, se Deus permitir, vamos começar a exposição desta carta. Vamos ficar de pé para louvar a Deus. Eu peço ao presbítero Isoênio que escolha um hino, um cântico. Enquanto nós cantamos, eu convido o pastor Armando e os presbíteros para virem à frente, para então administrarmos o sacramento da Santa Ceia. Inário número 176, 176 do Inário.